Fala rapaziada, professor Rodrigo aqui. E hoje, galera, eu vou mostrar para vocês como trabalhar com algumas funções básicas no Excel. Então vocês vão aprender as primeiras funções básicas do Excel, beleza? Primeiro nós vamos selecionar aqui uma célula, que eu vou usar de exemplo a primeira célula, A1. Eu posso digitar tanto dentro da célula quanto nessa barrinha aqui de cima, que é a barra de funções. E aí eu vou criar aqui uma tabela que vai servir bem para os exemplos que eu vou querer explicar para vocês. Vou criar aqui uma tabela de filiais, né? E que vai levar os meses do ano. Aí vai ficar bem ilustrativo para vocês entenderem como é que essas funções funcionam. Então eu vou criar aqui a tabela. Aqui, galera, quando você digita Jan, que é a abreviação de janeiro, o Excel entende que você está falando do mês de janeiro. Então o que acontece? Se eu clicar nesse quadradinho aqui do canto inferior direito da célula, da seleção da célula, clicar e arrastar, ele vai automaticamente completar as outras células com os meses do ano que faltam, até completar os 12 meses do ano. Beleza? Aí aqui na célula A2 eu vou colocar uma filial de exemplo. Antes de colocar os outros dados, galera, eu vou renomear cada planilha. Vocês podem perceber que aqui embaixo temos três planilhas, né? Eu vou renomear cada uma para ficar mais fácil de trabalhar com as tabelas, né? Com a conexão entre as tabelas. Então a primeira planilha eu vou chamar de controle. A segunda planilha eu vou chamar de vendas. E a terceira planilha eu vou chamar de faturamento. Agora, galera, a gente vai reproduzir a mesma tabela de controle, algumas informações nessas outras duas tabelas, né? Que a gente vai cambiar elas, né? E como é que a gente vai fazer? Eu vou ensinar para vocês a primeira funçãozinha básica, que é a funçãozinha de atribuição. Como é que faz? Eu digito igual e seleciono o destino, que é a planilha controle e a célula A1 onde está escrito filial. Aí ela vai espelhar automaticamente. Toda vez que a gente coloca uma função, galera, na célula, é, ela tende a ser replicada quando a gente clica nesse quadradinho, segura e arrasta. Então vou fazer isso, né? Eu vou fazer a replicação dela nas células dos meses e olha o que vai acontecer. Vou fazer a mesma coisa aqui para a célula de baixo. E aí eu tenho aqui o espelhamento das células de planilhas diferentes. Vou fazer a mesma coisa aqui na planilha faturamento. Agora, galera, a gente vai colocar algumas informações, né, que vai servir de base para as próximas funções, só que a gente não vai fazer isso na tabela de controle, porque a tabela de controle ela vai servir mais adiante para uma coisa
diferente, que a gente vai ver nas próximas aulas. O que a gente vai fazer agora é aqui na célula vendas. Eu vou colocar um valor aqui de vendas em janeiro, que é um número de vendas, né? Eu vou colocar aqui um número aleatório de vendas para servir de base. E na planilha faturamento, eu vou colocar uma formatação de moeda em todas essas células aqui dos meses, né? Abaixo dos meses. Então eu venho aqui nessa parte aqui, onde está geral, e seleciono moeda. Aí eu clico aqui em moeda para deixar a máscara de formatação como moeda e faço a mesma coisa nas células do lado. Aí todas essas células aqui que vão receber valores monetários ficam com formatação de moeda. Só que eu não vou colocar nenhum valor explícito nelas, eu vou colocar as funções que eu vou mostrar para vocês. Mas antes eu vou voltar aqui na planilha de controle e vou colocar aqui em uma célula separada um valor monetário aleatório, que vai ser um valor de referência. Esse valor de referência é o valor em cima do qual as funções que eu vou usar na tabela faturamento vão fazer os cálculos. Então eu vou usar aqui a célula P1 para colocar o valor de referência. Então a célula P1 é a célula que vai servir como base para todos os cálculos das funções. E uma coisa muito importante que a gente vai ter que fazer com essa célula é que ela vai ter que ficar autenticada em todas as funções que a gente vai fazer. Eu vou mostrar para vocês como é que faz isso daqui a pouquinho. Então eu vou formatar aqui em formato de moeda. Esse aqui vai ser o nosso valor de referência. Vou pegar aquele valor ali do mês de janeiro, que tem um número de vendas. E aqui em faturamento eu vou fazer o seguinte: eu vou digitar igual e vou usar uma função de referência também, aquela função de atribuição. Vou apontar aqui o caminho dela para a tabela de controle e vou usar aqui a célula com o valor referencial. Vou selecionar ela e depois eu vou selecionar a célula com o número de vendas da planilha vendas para fazer o cálculo. Então eu venho aqui e vou selecionar a planilha vendas e a célula que está aqui a quantidade de vendas. Só que eu cometi um erro, galera. Qual foi o erro que eu cometi? Eu esqueci de confirmar aquela célula com valor de referência. Então eu vou corrigir isso aqui rapidamente da seguinte maneira. Eu vou clicar aqui na barra de funções e vou digitar manualmente o endereço da referência, né, daquela célula da planilha controle. O certo era eu ter apertado o Enter lá para confirmar, colocado o sinal de multiplicação, que é o sinal de asterisco, e depois continuado com a operação aqui. Só que eu esqueci de fazer isso. Mas o importante é vocês saberem o conceito geral, como é que funciona essa questão toda aqui. Aí eu aperto Enter e aqui vocês verem o cálculo funcionando. Ele calculando a quantidade de vendas e quanto deu o faturamento pela quantidade de vendas. Beleza? Usando aqui essa célula referencial. Agora, galera, eu vou fazer a mesma coisa aqui na célula de fevereiro. Vou colocar aqui uma quantidade de vendas aqui do mês de fevereiro e vou fazer a mesma coisa.
Só que, galera, antes de eu fazer qualquer coisa aqui, nessa função aqui, no sentido de replicar ela, antes de replicar ela, eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso selecionar esse endereço aqui, controle P1, que é a célula que eu quero que seja replicada com a função, e apertar o F4. Ao apertar o F4, eu meio que tranco ela, então ela fica trancada. Assim, o que vai acontecer? Notem que ela está com esses dois cifrõezinhos aqui, né? E aí o que vai acontecer? Quando eu replicar a célula com a função para outra célula do lado aqui, ela vai simplesmente manter o endereço de célula que está trancado e só vai replicar, ou melhor, só vai não repetir o segundo endereço de célula, que no caso é vendas C2. Beleza? Então aqui basicamente todas as células que tiverem valores diferentes e que tenham que ser calculadas pelo valor base, que é aquele valor de referência da célula da tabela de controle, vão ser calculadas por essa célula de referência de controle. Então essa célula aqui vai se repetir em todas as funções. Beleza? Se eu não tivesse feito o trancamento dela, ela ia substituir aquele valor, aquele endereço, por um outro endereço aleatório da célula do lado. E aí o cálculo não ia funcionar. Então é importante, né, a gente fazer esse procedimento de trancar um endereço de célula que a gente quer que se repita em todas as células posteriores, para isso não acontecer, beleza? Fica aí a aula sobre essas funçõezinhas básicas. A gente vai aprender muitas outras funções, galera, interessantes. E com essas funçõezinhas aqui, vocês já conseguem fazer uma tabelinha minimamente funcional, beleza? Por hoje é isso, galera. Até mais. Valeu, rapaziada.